Alexandre de Moraes, mais conhecido pelo apelido carinhoso dado a ele pelo ex-deputado Roberto Jefferson, Xandão. O cachorro do Supremo, o Xandão. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro foi tão conhecido, tão odiado, tão celebrado ou deixou uma marca tão grande na história do país. Se você acompanha o noticiário político, e na verdade até se você não acompanha o noticiário político, você já deve ter cansado de ouvir esse nome nos últimos anos. Mas quem foi Alexandre de Moraes antes de chegar no STF, hein? Como é que ele chegou lá? E será que os bolsonaristas realmente têm razão em pintar ele como uma figura de esquerda? São essas perguntas que a gente vai se fazer hoje nesse telescópio. Bora! Xandão nasceu em São Paulo, capital, no dia 13 de dezembro de 1968. Ele se formou em Direito pela Universidade de São Paulo em 1990. Durante a maior parte da carreira, ele manteve em paralelo a sua atuação profissional como operador do direito e a sua carreira acadêmica. No lado acadêmico, ele completou seu doutorado em Direito do Estado na USP no ano 2000, conquistou a livre docência em 2001 e passou no concurso para docente na mesma universidade em 2002. Dá para dizer que ele teve sucesso nesse aspecto da sua vida profissional, né? Um levantamento realizado pelos advogados Bruno Menezes Lorenzetto e Pedro Henrique Galotti Kenick nos acórdãos do STF entre 1988 e 2012 colocam o Xandão entre os 10 constitucionalistas mais citados, na 7ª posição. E olha que isso foi muito antes dele chegar no STF. A gente vai falar sobre a carreira jurídica e política que o Xandão levou em paralelo, mas para isso a gente precisa estar bem vestido, vamos combinar? Então, vale uma palavrinha do nosso anunciante que tornou esse vídeo possível. Aqui no Meteoro a gente tá o tempo todo falando sobre pessoas em altas posições de poder. E não dá para não reparar como as roupas delas acabam sendo usadas para comunicar esse poder. Talvez você esteja pensando, mas não é para isso que eu quero me vestir. Eu quero funcionalidade. E se eu te disser que você pode ter essa funcionalidade sem abrir mão do design e da elegância, hein? É só colocar uma camisa Future Form da Insider, gente. São peças que combinam elegância, versatilidade e praticidade, tudo numa peça só. E ainda por cima, são resistentes à água, ideais para aqueles dias de chuva. Tem na versão feminina e também na masculina. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na sua tela, vai garantir 20% de desconto em qualquer produto da loja. Esses 20% podem ser somados aos descontos que já estão no site para chegar a até 50% de desconto. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. É uma moleza. Confere lá, você vai receber roupas bonitas, de alta tecnologia para você ou para presentear alguém que você ama, vai ficar poderosão e elegante e ainda de quebra ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela maravilhosa parceria. Em 1991, o Alexandre de Moraes se tornou promotor no Ministério Público do Estado de São Paulo, cargo que ele manteve até 2002. Um dos destaques da passagem dele pelo cargo foi a sua atuação no caso Frangogate. E não, eu juro que eu não tô inventando esse nome, era assim que o caso era chamado nos jornais da década de 1990. O caso foi um escândalo de corrupção envolvendo a compra de frangos superfaturados pela Prefeitura de São Paulo, que resultou no indiciamento do então prefeito da cidade, Paulo Maluf, e o seu secretário de Finanças, Celso Pitta. Já em 1998, Xandão estava sendo acusado de politizar a sua atuação jurídica.
Olha só o que o Maluf disse para a Folha de São Paulo naquela época. Eu poderia dizer para você que o Ministério Público é um órgão excelente, mas certos promotores têm partido político. O Xandão deixou o cargo no Ministério Público para assumir um cargo abertamente político. Em 2002, ele se tornou o secretário de Justiça do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. No mesmo governo, ele também foi presidente da Fundação Casa, na época chamada de FEBEM. A sua passagem pela instituição também virou notícia quando, em meio a uma enxurrada de denúncias de tortura e rebeliões da instituição, ele demitiu de uma só vez 1.761 dos cerca de 9.000 funcionários da instituição, chamando-os de banda podre. É óbvio que deu ruim. Os funcionários entraram com uma ação trabalhista coletiva e conquistaram uma indenização de 38 milhões de reais e ainda botaram o Xandão no alvo do Ministério Público de São Paulo. Em 2005, ele deixou a secretaria para assumir o seu primeiro cargo a nível federal. Ele foi convidado para compor o Conselho Nacional de Justiça pelo presidente Lula, na época, no seu primeiro mandato. Mas em 2007, ele voltou para São Paulo, assumindo a Secretaria de Transportes do governo Kassab e a presidência da CET e a SP Trans. Sim, o Xandão já foi responsável pelos ônibus de São Paulo. Ele ficou no cargo até 2010. Entre 2010 e 2014, o Moraes atuou num escritório de advocacia especializado em direito público, até voltar para a vida pública em 2015, quando Alckmin, que havia voltado ao governo de São Paulo, nomeou ele secretário de Segurança Pública. Ele nem bem tinha assumido o cargo e já foi jogado no centro de um escândalo. Uma reportagem do Estadão revelou que o seu nome constava no Tribunal de Justiça de São Paulo como advogado em 123 processos da Transcoopera, uma cooperativa de vans acusada de fazer lavagem de dinheiro para o PCC. O Xandão se defendeu, dizendo que renunciou a todos os processos em que atuava como um dos sócios do escritório de advocacia. Na mesma época, o seu escritório também defendeu Eduardo Cunha, num caso de suposto uso de documentos falsos. Sim, o mesmo Eduardo Cunha que depois seria a peça-chave no impeachment da Dilma. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Nos 2 anos em que ele atuou como secretário de Segurança do Alckmin, o Moraes passou longe de criar uma boa reputação com a esquerda, tá? A atuação dele foi marcada pelas acusações de excessos cometidos por policiais contra manifestações e atos políticos. Também não ajudou muito o fato dele ter se filiado ao PSDB e ter tirado fotinhos com adesivos e até segurando uma escultura de tucano ao lado do João Dória. Tem um caso em particular no qual o Xandão atuou nesse período que ganhou bastante destaque, mas a gente vai deixar para falar sobre isso no próximo bloco, porque essa já vira a história de como ele veio a entrar no STF. Em abril de 2016, no finalzinho do governo Dilma, o hacker Silvonei José de Jesus Souza entrou em contato com o irmão de Marcela Temer, a vice-primeira-dama. Ele alegou que havia clonado o celular de Marcela e ameaçou vazar 3 nudes. Isso já seria o suficiente para assustar o casal, especialmente porque a Marcela cultivava uma imagem que mais tarde levaria a imprensa a chamá-la de bela, recatada e do lar. Mas, para além dos nudes, o hacker também dizia ter áudios sobre a relação do vice-presidente Michel Temer, que, segundo ele, jogariam o nome do Temer na lama. Para não fazer tudo isso, ele cobrou a bagatela de R$300 mil. O caso caiu na mão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, comandada por ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes. O caso foi tratado como extremamente delicado, não só pelo risco do hacker revelar o conteúdo, mas também pelo risco do próprio conteúdo ser vazado pela polícia. Para evitar isso, tudo foi organizado para que, mesmo dentro das investigações, o menor número possível de pessoas tivesse acesso ao material. No final, apenas 2 policiais tiveram acesso aos áudios.
O caso foi fechado rapidamente e o Silvonei foi preso em uma mega operação envolvendo 40 agentes e 11 carros e condenado a 5 anos de prisão por estelionato e extorsão. As mensagens entre Marcela e o hacker chegaram a ser divulgadas pela Folha de São Paulo, mas foram tiradas do ar por uma ordem judicial, apenas para que elas fossem jogadas na internet de novo pelo Anonymous Brasil. E os áudios, hein? Esses nunca chegaram a público e teriam supostamente sumido durante a investigação. Aí olha só, a forma com que o Xandão lidou com esse caso fez com que ele caísse nas graças do Michel Temer e garantiu a ele o cargo de ministro da Justiça no governo do Vampirão. Durante o seu tempo no ministério, Moraes adotou uma postura de se mostrar forte contra o crime. Um dos vídeos que viralizou na época foi o de uma ação conjunta entre Brasil e Paraguai no combate ao tráfico internacional de maconha, que mostra o Xandão com uma machete cortando pés de maconha no país vizinho. Depois dessa, ele ganhou o apelido de jardineiro paraguaio. Pra falar a verdade, isso não tem relevância nenhuma para explicar como ele chegou no STF, é só que a gente queria mostrar esse vídeo mesmo. Mas o que realmente tem relevância para explicar o caminho do Xandão até o STF foi um acidente aéreo. No dia 19 de janeiro de 2017, um bimotor turbo-hélice modelo Hawker Beechcraft King Air C-90 deixou o aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. Mas o avião caiu no mar cerca de meia hora depois, próximo à Ilha Rasa. Entre os passageiros estava o ministro do STF, Teori Zavascki, que faleceu no acidente. E foi assim, para ocupar o posto deixado pelo Zavascki, o Temer indicou o Xandão. A decisão levou a bastante resistência por parte da esquerda na época, tá? Mas o Moraes acabou passando pela sabatina e assumiu o cargo em 22 de março de 2017. O resto é história. A atuação do Xandão em casos como o inquérito das fake news e tentativa de golpe, assim como o papel que ele desempenhou na presidência do TSE, fez muita gente, tanto na direita quanto na esquerda, enxergar o Xandão como um esquerdista, ou pelo menos um progressista. Mas a verdade é que quem observar como ele se posiciona em outros casos vai acabar percebendo que as suas decisões pendem muito mais para a direita do que para a esquerda. O melhor exemplo disso são as decisões de caráter trabalhista, especialmente aquelas que envolvem a pejotização, quando empresas contratam funcionários como uma empresa prestadora de serviço, em vez de como empregados, para evitar arcar com os direitos trabalhistas. Nesses casos, o Moraes apresenta uma consistência incrível em decidir contra os interesses dos trabalhadores. E ele não faz muita questão de esconder o seu posicionamento, não, pelo contrário. Ele já fez críticas abertas aos trabalhadores que aceitam trabalhar nesse regime e depois procuram seus direitos. A terceirização, naquele momento todos concordam em assinar, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. E pode botar aspas nesse aceitam sim, tá? Porque o que o Xandão ignora é que muitas vezes o trabalhador não tem a opção entre ser CLT ou PJ. Só pode escolher entre ser PJ ou o desemprego. Ele também já defendeu abertamente a reforma trabalhista do Temer, sugerindo que as leis anteriores eram super protetoras do trabalhador. A reforma trabalhista de 2017 foi uma reforma que quis readequar ou adequar a legislação trabalhista aos novos desafios, quis permitir o maior empreendedorismo. Então, não se pode, de maneira alguma, mesmo que concordemos ou discordemos da reforma trabalhista de 2017, não se pode dizer que ela foi uma reforma visando aumentar a proteção excessiva ou exceder na proteção do trabalhador em relação às empresas. O Xandão pode ser um grande estudioso do direito do Estado, mas em termos de direito trabalhista ele deixa muito a desejar.
E quem fala isso não somos nós, não. É o professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Carelli. Em um texto publicado em 2023 no Conjur, o Carelli já diz logo no título que se o Moraes fosse seu aluno, tomava um 0. A nota 0 seria justificada não somente pelos erros graves em relação aos institutos e à lei trabalhistas, mas principalmente por demonstrar uma absoluta incompreensão do direito do trabalho, de suas funções, seus princípios e sua racionalidade. A inequívoca nota 0 seria fruto da própria natureza do texto, a negação do próprio direito do trabalho. Esse apoio à pejotização pode acabar custando caro para o país. Muitos especialistas já apontam que isso vai levar a um colapso do INSS. Acontece que na CLT, os empregadores depositam de 7,5% a 14% dos salários de cada empregado para o INSS. Já no caso dos microempreendedores individuais, os famosos MEIs, os depósitos são fixados em 5% do salário mínimo, pagos apenas pelos trabalhadores. A conta não fecha. Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, conduzido por Rogério Nagamini, prevê que isso vai custar no mínimo 600 bilhões de reais para os cofres do INSS até 2060. Tá entendendo? Isso não vai acabar bem. Outro voto bastante problemático do Xandão no STF foi no julgamento do marco temporal. O marco temporal define que as terras indígenas são apenas aquelas ocupadas pelos indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Todas aquelas terras que não estavam ocupadas nesse momento, como aquelas em que os indígenas haviam deixado temporariamente para fugir da perseguição implacável da ditadura militar brasileira, não poderiam ser demarcadas. O caso chegou no STF e o Xandão primeiro pediu vistas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu vista dos autos no julgamento do marco temporal das terras indígenas, que deve impactar futuras demarcações das áreas. O pedido do ministro, então, interrompe a análise do caso, que era apreciado pela Corte desde o final de agosto, e adia a decisão sobre o assunto por tempo indeterminado. O caso só voltará à pauta do tribunal quando Moraes liberar o processo e uma nova sessão for agendada pelo Supremo. Depois, ele votou que as terras até poderiam ser demarcadas, mas os ruralistas que ocupavam a terra deveriam ser indenizados. Onde ele diz, assistindo ao particular direito à indenização prévia em face da União em dinheiro ou títulos de dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, tanto em relação à terra nua, quanto às benfeitorias necessárias e realizadas. Esta parte muda o jogo. A indenização da terra indígena, ela era, até hoje, feita apenas para as benfeitorias. Partia-se do pressuposto de que o indígena já seria o dono daquela terra, de que o fazendeiro nunca deveria ter estado lá. Agora, pelo entendimento do Moraes, é o mesmo entendimento da reforma agrária. União e estados que quiserem criar reservas indígenas terão que indenizar os fazendeiros que estiverem naquela região. E aí, gente, a conta fica muito alta. O problema é que o governo simplesmente não tem verba para essas indenizações. Na prática, o voto do Xandão impede que essas terras sejam demarcadas. A gente não vai comentar isso, a gente vai deixar que os nossos povos originários falem por si mesmos. Olha só o que diz o Ailton Krenak. Porque se a Constituição diz não, é não. Mas se o ministro diz que pode, cria mais uma espécie de prolongamento da dúvida, né? Um prolongamento da dúvida sobre uma coisa ilegítima, né? Inconstitucional. O ministro deveria dizer que é inconstitucional e pronto. Mas ele acenou com essa possibilidade exatamente por causa da crise política que está instalada internamente ao governo, onde o próprio presidente da República não deve achar possível indenizar essa gente que ocupa terras indígenas, inclusive alguns deles com a mão cheia de sangue, né? A gente sabe por que o bolsonarismo odeia o Alexandre de Moraes. Ele se colocou no caminho da tentativa de golpe que o ex-presidente inelegível e réu Jair Messias Bolsonaro
tentou aplicar no país. Mas o que eles não veem é que o Xandão passa longe, mas muito longe de ser um comunista. É apenas o representante de um outro tipo de direita. Ele pode sim ser um aliado de ocasião da esquerda na hora de impedir o Bolsonaro de tomar o país, mas passa bem longe de ser parte dela. O Xandão.